Bem-vindos! Bem-vindos a Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos iniciando mais um ciclo de lives esse mês de novembro, com o tema Novembro Azul, um entendimento bíblico do papel dado ao homem. Na verdade, dado a ambos, mas especialmente ao homem. Ontem, no quadro Florescendo no Dia a Dia, apresentado por mim, José Lourenço, nas segundas-feiras, estamos de cara nova esse mês de novembro, recebendo convidados também entrevistados devido ao tema. Ontem nós recebemos o Lucas, um rapaz de 18 anos de idade, que testemunhou como ele tem então se preparado para o casamento. Se você ainda não assistiu essa live, volta lá para assistir porque foi uma bênção. Temos muitos entrevistados convidados esse mês e essa semana ainda vai haver uma live extra na sexta-feira com a Lídia Emily, uma adolescente de 16 anos de idade que também tem se preparado para o casamento, e ela então vai dar seu testemunho de como então tem sido essa preparação. Eu vou entrevistá-la nesse sentido. Hoje quem estará conosco é o pastor Alexandre Mendes. Ele é um conselheiro bíblico e ele vai tratar o tema liderança bíblica, o deixar pai e mãe. Então, não sei se você já viu, mas estamos com um sorteio de 2 livros, Maridos Perseguindo a Excelência e O Homem Bíblico, da editora Nutra. Ambos os livros temos aqui na Livraria Crescimento em Natal. Se você tiver interesse de adquirir esses livros sem esperar pelo sorteio, pode então procurar o pastor Rubens e a irmã Meline. É só ir nas pessoas que o Unidas segue, que você vai então encontrá-los lá, ou então ir no post do sorteio, que você vai ver a marcação com o nome deles, você vai poder procurar e adquirir então esse exemplar. Então, fique conosco. Esse mês de novembro temos muitos entrevistados convidados. Segunda e terça de cada semana, e é possível que algumas semanas vamos ter sim uma terceira live, uma live extra. Como essa semana teremos uma live extra na sexta-feira. Então, sem mais delongas, já tomei alguns minutos do pastor Alexandre, vou então colocá-lo aqui. Bem-vindo, Alô. pastor Alexandre. Obrigado. Tá. Você está me ouvindo bem? Estou sim, ouvindo muito excelente. bem. Excelente. Muito bem-vindo à Unidas pela primeira vez. Sabemos que o pastor é um homem muito ocupado, assim como qualquer pastor, mas também muitos envolvimentos na área de aconselhamento bíblico. Você também tem muitos convites e agradecemos por ter humildemente aceitado o nosso convite para estar aqui e ensinar a palavra de Deus e ter esse tempo conosco. Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar com vocês e espero que seja um tempo edificante e útil para todos que ouvem e querem buscar um relacionamento com o Senhor. Amém, pastor. Então, o pastor Alexandre, com o sobrenome Alexandre Mendes, talvez você vai reconhecer esse Mendes aí, daqui a pouco eu vou falar, mais conhecido como Sacha. Ele é pastor da Igreja Batista Maranata. Seria São Paulo capital ou São Paulo estado, pastor? Essa Igreja Batista Maranata. Parece que a live deu uma cortadinha. Deu uma cortadinha aí. O pastor é pastor da Igreja Batista Maranata. Fica São Paulo capital ou São Paulo estado? Estados. Cidade de São José dos Campos, a 1 hora da capital. Ok. São José dos Campos se concentra um bom grupo de conselheiros bíblicos, né? Pelo que eu... Exato. Joia. Ele é conselheiro credenciado para a CBC. A CBC seria Estados Unidos, a Associação de Conselheiros Bíblicos lá? Isso, a ACBC é a Associação de Conselheiros Bíblicos nos Estados Unidos, e a ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, que eu também faço parte. Ótimo, faz parte das duas então, perfeito. Então, desde 2009, não é isso, pastor? Isso, conselheiro bíblico credenciado pela ACBC desde 2009 e trabalhando já com aconselhamento bíblico um pouco mais do que isso, né? Ótimo, muito bom. Eu acho que eu conheci o senhor pessoalmente, obviamente o seu nome notou, era um grupo de jovens lá no Cibima, quando o senhor lançou o seu livro Namoro e Noivado, não sei se foi 2009 ou 2010, mas estava lançando o livro, então o senhor deu uma palestra sobre o seu livro, foi muito bom. Foi ali onde eu conheci o senhor. Então o pastor ele é casado com a Ana e é pai de 3 filhos, o Pedro,
o Tito e a Marina Helena, é isso? Isso, correto. Formação em economia só. Eu tenho mania de estética de celular. Formação em economia, teologia, tem mestrado em aconselhamento e doutorado em ministério com ênfase em exposição bíblica. Também ele é coautor de 2 livros. Se você não tem esses livros, eu recomendo O Namoro e o Noivado que Deus ou Eu Sempre Quis e Perguntas e Respostas desse mesmo livro, né, do Namoro e o Noivado. Ele é coautor com o pastor David Mack, que vai estar conosco na última live, no dia 30. Vai haver até um sorteio nesse dia. Então, você pode encontrar esses livros na editora Ragnus. Eu também vi que na Livraria Família Cristã tem. E se Deus quiser, talvez a Livraria Crescimento aqui em Natal vai ter em breve. Então, o pastor Alexandre, ele faz parte do corpo docente do mestrado em aconselhamento bíblico que eu faço em Fortaleza. Eu estou ansiosa pela disciplina que ele vai lecionar em 2021, que é Problemas e Procedimentos. Essa é a nossa última classe de aula para fechar, se Deus permitir, então se formar. A última coisa que eu tenho como informação do pastor Alexandre, que não poderia deixar de falar, é que ele é irmão da Naná Castilho, a querida Naná Castilho, conhecida por todas as irmãs que acompanham Unidas. Ela esteve aqui conosco. Então, esse lado deles dinâmico de ensinar, esse jeito solto, leve, e que realmente conseguem alcançar esse público até mais jovem, uma linguagem acessível. Eu gosto muito de acompanhar o pastor Alexandre e a Naná. Eles ensinam com muita propriedade, profundidade bíblica e assuntos bem atuais. E nessa área de aconselhamento conjugal, eu particularmente gosto muito da abordagem trazida pelo pastor Alexandre. Então, dito isso, essa seria então a introdução. Não sei se eu esqueci alguma coisa, se o pastor queria frisar alguma coisa. Senão a gente passa para... Pode falar. Tá ótimo, né? Pela graça de Deus é isso aí. E vamos que vamos para o tema principal hoje. Perfeito. Então, o contexto, a problemática em torno do tema dado ao pastor, que seria liderança bíblica, deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. O motivo de termos dado esse tema ao pastor para falar sobre esse assunto, né, no Unidas, é que desenvolver liderança bíblica tem sido, sim, um problema para muitos rapazes. Homens, de modo geral, têm desobedecido a ordem descrita no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, diante desse contexto, a primeira pergunta direcionada ao Senhor nessa entrevista, diante dessa problemática, desse contexto, é que nós queríamos que o pastor explicasse o significado que está por trás dessa palavra deixar, esse vocábulo deixar, bem como as implicações para o casal que não obedece esse mandamento, em especial esse mandamento específico, que é o de deixar pai e mãe. Pode ficar à vontade. Obrigado, Gisele. Excelente pergunta, excelente problemática, né? Uma problemática atual. Todos os casais vão ter que enfrentar essas perguntas, enfrentam essas perguntas, e o que é fabuloso é que a palavra de Deus nos dá instruções suficientes para aprendermos debaixo da orientação do Espírito Santo, a construirmos famílias, a desenvolvermos um casamento que glorifique ao Senhor, entendendo o que está por trás do conceito de deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, justamente no relato bíblico que descreve para nós a origem de todas as coisas. Então, logo nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos que aprove ao Senhor deixar para nós instruções da origem de todas as coisas, entre elas a origem do casamento. Deus é que criou o casamento. Casamento não é invenção humana, não é uma forma de oprimir a liberdade humana, muito pelo contrário, é criação divina e para abençoar a humanidade. Então é importante a gente estabelecer os fundamentos claros da origem do casamento, porque se nós estabelecemos a origem do casamento dentro do coração do próprio Deus, é de Deus que nós vamos obter respostas. Então o que está por trás do mandamento de deixar pai e mãe? É no contexto justamente em que Deus está estabelecendo aquilo que alguns chamam de ou mandato cultural, ou os primeiros mandamentos ali para a humanidade, de ir e se espalhar e multiplicar.
Deus está colocando, Deus está enchendo o globo terrestre com a sua glória, e essa glória vem pelo meio dos seus representantes, e a maneira como ele vai encher a terra com seus representantes é por meio da procriação. Então, deixar pai e mãe é parte de um processo em que Deus está enchendo toda a terra com seus representantes, por meio da procriação. A unidade familiar, ela tem uma importância e uma relevância no projeto de Deus, de encher toda a terra com a glória de Deus. Nós só vamos entender deixar se nós entendemos o seu propósito, que é unir. Deixar pai e mãe não tem a ver apenas com ignorar os conselhos dos seus pais, não tem a ver apenas com cortar o cordão umbilical dos pais e não unir-se a nada. É deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher. Então é importante nós entendermos esse deixar, que não é uma declaração de que agora eu sou dono do meu nariz, faço o que eu quero. Eu estou deixando pai e mãe porque eu estou criando uma nova unidade de decisão familiar. Um novo núcleo familiar, o contexto criado por Deus para a procriação, o contexto criado por Deus para esse primeiro núcleo agora no nosso contexto de discipulado, para espalhar a glória de Deus. Espelhar a glória de Deus e espalhar a glória de Deus. Então é importante, conforme nós refletimos sobre deixar pai e mãe, de que não é deixar simplesmente para a conquista de uma independência, uma suposta autonomia, mas porque eu estou unindo a minha esposa, então criando uma nova unidade familiar que vai espalhar e espelhar a glória de Deus. Então é importante a gente olhar os dois nessa maneira e nessa perspectiva, e eu acho que assim a gente consegue deixar a bola rodando para iniciar a nossa conversa importante do que significa esse deixar pai e mãe. Muito bom. Muito bom. Certo? Perfeito. Então, agora, pensando não somente no problema, mas apontando a solução, dando esperança bíblica, como um bom conselheiro bíblico faz, de que forma um jovem que está se preparando para casar, ou até mesmo um homem que já é casado, que ainda não tem desenvolvido isso, se deixar aí unir-se de modo íntegro, se deixar pai e mãe se unir à sua mulher a fim de glorificar a Deus em seu casamento. Como é que ele pode fazer isso melhor? Ou como é que ele pode desenvolver isso? Ok, excelente, né? A pergunta ela é relevante e ela é importante, né, ser respondida à luz da palavra de Deus, porque se deixar pai e mãe, eu estou tratando aqui do conceito teológico, mas agora ele vai ser desdobrado em conceitos práticos. Então deixar, a gente precisa pensar em termos emocionais. Deixar, nós precisamos pensar em termos espirituais. Deixar, nós precisamos pensar em termos financeiros. E as decisões que envolvem se deixar e unir vão ser decididas, vão ser estabelecidas em cima do pilar teológico, de que eu deixo para a criação de um novo núcleo familiar e então eu me uno à minha esposa para a criação desse núcleo familiar. Então isso que é importante a gente reconhecer nisso, tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar no que significa agora um jovem se preparando para deixar. A gente entra aí numa questão que eu gosto de pensar como uma espécie de um limbo, né? Porque você não é nem alguém que já deixou pai e mãe, e nem alguém também que você não está se preparando para deixar pai e mãe. É aquilo que no próprio livro do Namoro e Noivado que Deus sempre quis, nós chamamos de uma espécie de já, mas ainda não, né? Então jovens estão tomando decisões referentes a um momento em que eles vão ser responsáveis pela liderança espiritual de uma casa, mas eles ainda não são. Então como que eu me preparo para isso? Como que eu me preparo para isso quando eu ainda não estou nessa realidade? Então primeiro vamos reconhecer, existe uma curva de aprendizado. Se você é alguém recém-casado e você ainda tem experimentado certas dificuldades para cortar esse cordão umbilical, acredite, eu não vou dizer para você que é normal, mas eu vou dizer para você que é comum. O que você está experimentando é comum, existe um aprendizado, você não nasceu casado, tudo que você experimentou até agora era de um filho dependente, debaixo da orientação, da supervisão dos seus pais, e agora você está descobrindo um mundo novo, aprendendo a ser um filho adulto, aprendendo a ser um filho casado. Vai ter uma curva de aprendizado. O que vai nortear o seu aprendizado é justamente ferramentas importantes de compreender o que é casamento, o que significa deixar pai e mãe, então, de formar um novo núcleo de decisão,
unir-se a sua esposa e agora montar uma vida junto, montar uma vida com ela, em que os dois estão se tornando um só. Isso, obviamente, na questão do relacionamento sexual, né? É a expressão física de uma vida que está se tornando um. Então, tem tantas implicações disso, né? Então, duas contas correntes tornando uma só. É planejamento de férias, tornando um só. É agora o pensamento de uma casa, os dois pensando como um, não é? É o planejamento de agenda, os dois pensando um só. Existe uma série de implicações agora que precisam ser expressas, que precisam expressar esse conceito de os dois se tornando um e formando um novo núcleo familiar, um novo núcleo de decisão familiar. Agora, o que é importante a gente também ponderar? Esse deixar pai e mãe não significa de que não existe mais nenhuma influência dos pais sobre os filhos. Não existe domínio sobre as decisões, mas a própria palavra de Deus parece que não nos leva a entender de que não exista mais influência. Quando nós olhamos Deuteronômio capítulo 6, por exemplo, e nós vemos a tarefa dos pais de inculcar na cabeça dos filhos, o próprio texto de Deuteronômio capítulo 6 fala dos filhos dos seus filhos, ou seja, os seus netos. Há uma influência positiva dos avós sobre a vida dos seus netos, que é esperado no núcleo familiar bíblico. Então esse deixar pai e mãe não é um cortar de um cordão umbilical, agora não quero e não preciso mais ouvir os meus pais. Eu entendo que existem situações que são tão distorcidas pelo pecado, pais que, por exemplo, não são convertidos, mas o próprio texto bíblico não nos leva a criar a expectativa de que agora não exista mais influência. Agora, onde que essa influência passa a ser domínio é quando ela viola esse novo núcleo de tomadas de decisões. E isso começa a nos ajudar a pensar sobre as implicações de deixar pai e mãe. Quando a gente fala do aspecto espiritual, quando a gente fala do aspecto emocional, quando a gente fala do aspecto financeiro e, digo mais, até mesmo geográfico. Se está deixando pai e mãe, precisa sair da casa dos pais. Então tá bom. Então vamos começar a pensar. O que significa geograficamente distanciar-se dos pais? Tem que ser na rua do lado, não pode ser no mesmo bairro, não pode ser num puxadinho no quintal dos pais. Se for no mesmo prédio, quantos andares que tem que separar? Tem que ser uma outra cidade. Aí nós já começamos a pensar da maneira como os fariseus amam pensar. Nós vamos começar a pensar de uma maneira legalista sobre deixar pai e mãe de uma maneira geográfica. O distanciamento geográfico, ele vem a contribuir e expressar a formação de um novo núcleo familiar. É isso que nós estamos protegendo. Então a mesma coisa agora do deixar pai e mãe emocionalmente. Isso significa que os filhos agora não podem mais recorrer aos pais para um amparo emocional? De forma nenhuma. Isso significa agora que os filhos não podem mais buscar nos pais um amparo espiritual? Também de forma nenhuma. Lembra de Deuteronômio capítulo 6. Inclusive era esperado que os pais teriam uma influência espiritual na vida dos seus filhos, não é? Isso significa que os pais não podem ajudar mais financeiramente os seus filhos? Também de forma nenhuma, não é isso que a Bíblia proíbe. A grande questão é que nós preservamos um núcleo familiar de tomada de decisão. E entra o delicado assunto da interferência. É disso que nós precisamos prestar atenção e começar a equipar o povo de Deus, a aprender a lidar com isso. Essa ruptura em que agora havia para essa moça, não é? Uma obediência, havia sobre essa moça uma liderança por parte do pai, que é transferida agora a um marido. Marido que nós queremos crer que o pai aprovou, marido que nós queremos crer que o pai desenvolveu um relacionamento, marido que nós entendemos que é diferente do pai e que é natural que ele venha tomar decisões diferentes do pai. Então, quando a gente começa a olhar os elementos, isso nos ajuda a esclarecer qual é o problema que nós estamos lidando e como nós navegamos numa porção de decisões práticas que são tomadas, mas que precisam preservar a unidade familiar, o núcleo de tomada de decisão desse novo centro familiar formado pelo deixar pai e mãe, mas porque ele está se unindo à sua mulher. Então isso que é muito importante. Como que o jovem se prepara a isso? Bom, ele precisa se preparar para assumir a liderança espiritual de uma casa. Ele precisa crescer nas virtudes de um líder. Não de um dominador como os gentios e aqueles que não conhecem a Cristo pensam liderança,
mas no modelo de Jesus Cristo sob liderança. Moças, o que é um homem que está se preparando para se tornar um bom líder de casa? É um homem que hoje serve. O líder, biblicamente falando, é alguém que serve. É alguém que não pensa em si mesmo. É alguém que se desdobra a servir pessoas. Então abra bem os olhos e comece a prestar atenção. Quem são os rapazes que servem? Que estão sempre disponíveis para servir. Esses são jovens que estão criando e treinando um coração para liderar espiritualmente a sua casa. Também são jovens que estão planejando quanto ao seu futuro. Provérbios capítulo 6 nos chama a tomar lições com a formiga, né? A formiga que constantemente é chamada, né, no livro de Provérbios, para que a gente tenha lições com relação à preguiça. Né? E a formiga é alguém que planeja. Ela está sempre juntando no verão porque ela sabe que vai vir o inverno. Então, um jovem que está se preparando para deixar pai e mãe é alguém que está se planejando, inclusive nas suas etapas de vida, de como ele vai assumir uma casa. Hoje é tempo de me preparar estudando, por exemplo. Alguns jovens têm o privilégio de poder dedicar parte da sua formação aos estudos. Glória a Deus por isso, não é? Então ele deve estudar. Hoje é o tempo de estudar, não é o tempo de ganhar dinheiro, é tempo de estudar, ele está estudando. E quando eu digo estudar, não é necessariamente estar vinculado a algum curso formal, uma faculdade, é também, mas pode ser o preparo para o desenvolvimento de uma vocação, de uma profissão. É alguém que está pensando lá na frente e sabe que um dia ele vai precisar pagar as contas e os boletos de uma casa, como ele está se preparando para isso. Então o rapaz precisa aprender ética de trabalho. Ele precisa aprender a liderar espiritualmente uma casa. Ele precisa liderar em termos de provisão uma casa, ter uma ética de trabalho. Não precisa ser multimilionário. Talvez isso até seja um problema, né, se ele estiver buscando só isso. Né? Mas ele vai precisar prover para uma casa. E ele precisa também entender de que, como líder, ele vai lidar com conflitos. Como que ele lida com crises? Moças, preste atenção como esse rapaz lida com crises. Quando surge um problema, o que ele faz? Ele rasga as vestes, lança cinza sobre a cabeça, né? Ou ele é alguém que sabe lidar com uma crise, sabe liderar a resolução de problemas. Uma coisa é certo que você vai experimentar no seu casamento, e eu não digo isso para rogar praga de forma nenhuma, mas você vai passar por conflitos. Então você precisa estar debaixo da liderança de alguém que está se preparando para lidar com conflitos. Ele sabe liderar conflitos. Agora, tudo isso que eu estou colocando é dado basicamente ensinando e aprendendo realidades bíblicas sobre casamento e realidades bíblicas sobre o seu coração. O jovem precisa entender como funciona o seu coração. E aqui eu não estou dizendo simplesmente os seus sentimentos e emoções. Eu estou dizendo como você pensa, como você deseja e também o que você sente. Uma compreensão bíblica do seu coração é uma ferramenta importante para você aprender a deixar pai e mãe, saber lidar com os conflitos e turbulências que vêm nessa transição e que é comum. Talvez não seja normal, mas seja comum, não é? E como você vai se unir à sua esposa e liderá-la espiritualmente. Então esses aí são alguns critérios que já começa a lançar a bola para o jovem para entender como ele pode desenvolver o deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe vai ter que lidar com conversas difíceis, com sogro e sogra, pai e mãe. Então, se você tem aí um bom pano de fundo teológico e prático de como você vai fazer isso, porque você entende o seu coração e entende o que a Bíblia diz sobre resolução de conflitos, você já está uns passos adiantados para fazer isso. Ok? Muito bom, pastor. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Que Deus abençoe, que os homens possam desenvolver isso. Quem já está no casamento também possa. Amém. Sempre. Então, pastor, qual conselho o pastor daria para as moças que estão namorando, até mulheres que já casaram? Você já deu várias deixas aí, só para complementar mesmo. Que enfrenta esse problema que é o de se deparar com um jovem. No caso, ela pode estar naquela fase, essa primeira fase que o senhor falou já, observação, cortejo, namoro, noivado, antes de casar, ou já está casada, e o marido não tem colocado em prática esse deixar pai e mãe. Como é que ela deve proceder? Seria um aconselhamento. Okay.
para esse tipo de mulher nessas duas fases, digamos assim? Ok, boa pergunta, né? Na primeira fase, Gisele, com relação a namoro, quando ainda não existe o compromisso e a aliança do casamento, o conselho que eu dou é uma observação de coração aberto, olhos atentos. E o que eu quero dizer com isso, né? Você precisa saber o que você está observando no rapaz que você pretende casar. Okay? Se ele é campeão de videogame do bairro, isso vai ter pouquíssima relevância para o seu casamento. Né? Se ele é o mais atlético da sua igreja, isso vai ter pouquíssima relevância dentro do casamento. Né? Essas coisas periféricas precisam ser colocadas debaixo do que realmente importa. Então, eu desafio você, jovem, a primeiro entender biblicamente o que é esperado no casamento, para que você saiba de fato o que observar num rapaz que vem e toma a iniciativa de procurar você, talvez para iniciar um relacionamento. Você precisa saber o que de fato é um candidato em potencial. E eu digo aqui para você que as coisas que mais importam para que você inicie um relacionamento e crie um relacionamento duradouro, dificilmente, e aqui eu estou colocando dificilmente porque eu estou querendo ser um pouquinho otimista, mas é quase impossível você descobrir isso à primeira vista. Tá bom? Então tudo aquilo que você experimenta à primeira vista, é hora de você aprender a controlar isso. É hora de você entender que Deus é o criador dos crushes, mas saber que os crushes estão distorcidos pelo pecado. Então, muita calma nessa hora. Deixe com que a fé guie suas emoções, não deixe com que as suas atrações, distorcidas pelo pecado, guiem suas emoções. Então, muita observação. O segundo ponto que eu coloco ainda para a moça que está em fase de observação é que você não vai conseguir casar com um homem pronto. Você não vai casar com um homem pronto, tá bom? Você também não está pronta. Você pode ter uma série de convicções bem intencionadas, bem motivadas, mas você não está pronta. Né? A decisão sobre casamento, via de regra, nos encontra imaturos. O que você precisa observar é se esse rapaz está num caminho de mudança e maturidade. Se ele tem aquilo que alguns gostam de chamar, e eu gosto do termo também, de um coração ensinável. Se os seus corações estão inclinados para as coisas certas. Se frequentemente ele toma decisões mais sábias do que frequentemente mais tolas. Se ele tem um coração, como ele responde àqueles que o abordam para uma exortação. Mais importante até de que se ele tomou todas as decisões certas, é se quando ele é confrontado numa decisão errada, como ele reage. Porque tem muito rato de igreja, não é? Tem muito rapaz rato de igreja que aprende rápido as respostas certas. Ele lê o livro lá do pastor Sacha, do pastor Davi Murk, ele lê mais uma porção de outros livros, ele sabe a resposta certa, mas ele não vive a vida certa ainda. Então demora um tempo em que as coisas saem daqui e começam a fazer sentido no dia a dia. Então observe se ele tem um coração ensinável, como ele responde às exortações, se ele procura se cercar de conselheiros bíblicos. Quando eu digo conselheiro bíblico, não é alguém que fez algum curso específico, mas conselheiros que estão buscando dar para ele sabedoria para a vida, dar para ele sabedoria para um casamento. Então, se ele está num rumo de mudança. Aí você, moça, que observou esses dois conselhos, agora eu sei o que a Bíblia diz, sei que eu tenho que procurar um coração ensinável. Deixa eu dar um terceiro conselho para você, moça, que ainda não casou. Duvide. Sempre ponha em xeque as suas avaliações, tá bom? Por mais que você diga o seguinte, eu sei que apaixonada eu posso estar cega e que eu tenho que ser guiada pela razão. Ainda assim, duvide de que você está enxergando certo. E como você vai fazer isso de uma forma bíblica? Você vai encostar nos seus pais, ok? Crendo que você tem um relacionamento aberto com eles, depois eu vou lidar com as exceções. Mas via de regra, os candidatos naturais para ajudar você a enxergar bem. É falar assim, pai, mãe, estou observando fulano. Fulano tem feito algumas iniciativas e tomado alguns passos em direção a mim. Como eu devo proceder? Devo dar atenção ou não? Escute de coração aberto. Se você não tem um relacionamento com seus pais assim, eu entendo que infelizmente alguns lares são desfeitos, talvez seus pais sejam descrentes, ou não estejam interessados no seu progresso espiritual, são apáticos às coisas do Senhor. Deus nos deu uma comunidade de fé. Encoste numa mulher mais velha da igreja que você admira e sabe que tem um relacionamento genuíno com o Senhor e compartilhe as mesmas coisas com ela. Minha irmã, ore por mim. Não tem nada vergonhoso nisso.
tem simplesmente o coração de uma irmã em Cristo buscando conselho. Eu quero casar debaixo da orientação do Senhor, e eu preciso que você me ajude a checar meu coração. Tenho observado isso, tenho enxergado certo? O que você acha desse relacionamento? Você consegue me enxergar com esse rapaz? Sim. Por que sim? Não. Por que não? E aprenda. E construa um relacionamento. Então até aqui eu estou dando simplesmente alguns conselhos, estou dando algumas sugestões para você, moça, que ainda não casou. Agora você, moça, que casou e começou a observar que o seu marido não é aquele exemplo de Efésios capítulo 5, versículos 25 a 32, não é aquele exemplo do Salmo 112, não é aquele homem de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, e agora, o que foi que eu fiz com a minha vida? Calma, calma. Você pode ter casado distraída e enganada, Deus não. Deus não, tá bom? Deus não fugiu do controle em nenhum momento, e Ele tem uma razão pela qual Ele uniu você ao seu marido. E um palpite inicial eu já tenho com respaldo bíblico. Ele vai forjar no seu coração o caráter de Cristo Jesus, e Ele vai usar o seu casamento para isso. Amém. Tá bom? Se o seu marido se recusa a desenvolver e crescer no papel dele, você não está destinada à mediocridade espiritual por causa disso. Você pode crescer no seu papel. Você pode crescer no seu papel à luz de 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 6, e a sua atitude vai colocar um grande ponto de interrogação na vida e no coração do seu marido. Okay? Ele vai olhar o seu reto proceder e se questionar da onde vem essa esperança. Da onde vem essa mulher que quando eu sou apático, e ele sabe disso no fundo do coração dele, de quando eu a ignoro, ele sabe quando ele te ignora. De quando ele insiste em deitar no sofá quando você precisa de ajuda. E quando ele insiste em ser omisso nas suas responsabilidades espirituais. E quando ele enxerga tudo isso e vê você ainda assim reagindo de uma forma piedosa, ele vai ter uma pulga atrás da orelha. E no momento certo, quando tudo leva o seu coração a entrar em desespero e ansiedade, e você reage com coragem e confiança, ele vai perguntar qual a razão da sua esperança. Qual a razão da sua esperança? E pode ser que Deus venha usar você, a sua instrumentalidade, para que Ele tenha a sua vida santificada. Então considere isso. Considere o seu proceder. Coloque em oração. Ok? Coloque isso em oração. Senhor, eu quero pedir pelo meu marido. E etc. Sinais de alerta para você que é casada com um marido que não demonstra interesse espiritual. Não se torne uma mulher murmuradora. Tá bom? É muito comum as mulheres olharem para os seus maridos apáticos espiritualmente e tornarem-se murmuradoras porque não têm um marido espiritual. Sem perceber que elas se tornam aquelas que justamente têm a mesma qualificação espiritual do seu marido. Elas murmuram porque o marido não faz isso espiritualmente. Ela murmura porque o marido não é líder em casa. Ela murmura porque... E tudo que ela faz agora, resmungando, rola os olhos quando o marido não toma uma decisão que precisa tomar. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa ser assim, você precisa ser assado. E ela começa a se tornar, uma mulher rixosa dentro de casa. Não é? Você está fazendo tudo, menos encorajar o seu marido a se tornar um homem que vai assumir o seu papel de líder dentro de casa. Então, confie na soberania do Senhor, faça o seu papel, continue confiando na soberania de Deus. Faça o seu papel, continue confiando na soberania de Deus, faça o seu papel e encontre satisfação no coração do Senhor e não naquilo que Ele pode lhe dar. Agora, uma terceira exceção que eu abro aqui, e é uma situação triste, eu vou apenas mencioná-la, que você precisa estar ciente de que existe essa categoria, é de quando nós estamos lidando com um relacionamento abusivo. Ok? Então, isso é uma ciranda, isso é um ciclo difícil de sair. É bem possível que você tenha sentimentos de opressão, tenha sentimentos de escravidão, de um relacionamento abusivo, não só emocionalmente, mas pior ainda fisicamente. E eu quero encorajar você, que talvez esteja ouvindo dentro de uma situação como essa, a procurar alguém de confiança e perguntar se o que está acontecendo dentro da sua casa é esperado num relacionamento e buscar amparo, tá bom? E buscar amparo de como você pode ter e contar com a ajuda de uma comunidade de fé
da sabedoria de Deus, numa situação muito delicada, fecha parênteses, e isso daria não só uma live, mas inúmeras lives, tá bom? Muito bom, pastor, muito bom mesmo. Muitos conselhos, a forma que aborda e comunica, fica mais fácil entender algumas coisas e frisar alguns conceitos. Deus seja louvado. Então, não vamos ser injustos, né, e falar apenas dos homens, como é que essa resistência, pastor, de deixar se manifesta também nas mulheres, e como é que os homens reagem a isso, para a gente não ficar só falando do homem nesse sentido, do deixar. Né? O que acaba sendo muito comum na parte das mulheres que resistem o deixar é de simplesmente ela não assumir o unir ao seu marido. Não é? Então essa questão do núcleo de decisão, né? Não é que ela quer fazer agora, se antes ela fazia dos seus pais um ídolo, agora ela vai fazer do marido um ídolo. Não é isso. Jesus é digno de todo louvor e adoração, Deus é digno de adoração. O que significa então a resistência de deixar pai e mãe por parte das mulheres? O que é comumente observado é justamente uma dependência emocional, né? É justamente uma procura constante, né? De todo e qualquer problema, né? Voltar-se para os seus pais, voltar-se para o colo da mãe. Isso acaba sendo muito comum entre as mulheres, né? E aí a gente encontra resistência por parte dos homens, né? Que se a mulher tem a tendência de ficar reclamando, os homens também têm a tendência até de ficar reclamando nesse sentido também, né? De, puxa, ela não está me servindo, ela não está... E aí ele começa a demandar isso por parte dela, né? De não fazer justamente o seu papel e acaba sendo um homem rixoso, né? Então, eu acho que o campeão número 1 da situação aí com relação à mulher é justamente a saída constante, né? Pense bem, moça, né? A quantidade de visitas, a frequência com que você vai para a casa dos seus pais quando você é recém-casada, né? Pode ser que isso comunique uma mensagem errada para o seu marido, né? Pode ser que não, talvez isso já tenha sido resolvido, talvez isso já tenha sido combinado, mas isso é uma situação que começa a dar alguns sinais de perigo, né? Quando o marido tem alguma expectativa de que ele vai chegar em casa, ele vai encontrar sua esposa, não só ele vai ter um tempo de intimidade, como também ele vai ter um jantar com ela, os dois vão chegar do trabalho, não sei qual é o contexto, que seja, não é? E aí chega e ela não está em casa, porque ela está na casa dos pais. Isso começa a acontecer com uma certa frequência, ele vai entender, puxa, ela não está cortando o cordão umbilical, né? E aí a moça precisa pensar, né? Qual é talvez ela não se sinta segura ainda com a liderança do seu marido, né? Talvez o seu pai seja alguém super responsável de boas decisões, você não consegue sentir a mesma firmeza com o seu marido, tudo isso vai precisar ser construído, né? Mas essa dependência emocional acaba sendo muito comum por parte das mulheres que resistem a deixar pai e mãe. E os homens começam a resistir com isso, né? Com retaliação, murmuração, né? Começam a chiar, vão fazer retaliação, então eu vou pro futebol, né? Se é assim, eu vou pro futebol. E aí começa todo um emaranhado de conflitos não resolvidos, de uma comunicação não efetiva, não piedosa, e começa a acumular problema em cima de problema nesse sentido aí. Esses são os principais, esse é o principal que eu vejo, né? É verdade, pastor, muito, muito bom mesmo. Planejar férias em família, às vezes já envolve a família toda, é muito interessante mesmo. Então, pastor, como os pais podem complicar, digamos assim, se um pai sogro ou uma mãe sogra tiver acesso ao ensino dessa live de hoje, como é que ele pode ser ajudado a cortar esse cordão umbilical, digamos assim, ajudar esse processo? Uhum. Excelente. Eu acho que o primeiro ponto, Gisele, eu acho que é a questão de você identificar o problema, né? A via de regra que eu encontro e descubro na prática é que pais não fazem isso de uma forma maquiavélica ou mal intencionados. Eles veem como uma oportunidade de ajudar. A dificuldade muitas vezes é de traduzir essa ajuda e não enxergar que por vezes ela pode ser uma interferência, né? Então, quando que são sinais de alerta para os pais, né? E aí é uma regra geral, de uma forma geral, né? Quando nós começamos a enxergar que desejos legítimos assumem uma posição ilegítima, né? Quando eu peco para obter algo ou peco porque não tenho algo. Quando os seus filhos começam a tomar decisões que não era exatamente o que você esperava,
e você reage com murmuração, você reage com retaliação, isso já começa a ser sinais de que você não está dando espaço para que o cordão umbilical seja cortado. Isso é importante os pais considerarem, né? Então, no desejo de ajudar os filhos, no desejo de ajudar nos seus termos, acabam se esquecendo de que uma nova unidade familiar está sendo criada, de que agora a filha precisa responder ao seu marido, de que agora esse marido precisa tomar decisões com a sua esposa, eles precisam entender dentro dos propósitos que Deus tem para eles, qual é o caminho que Deus quer para eles, né? Então, quando essa ajuda não começa a ser traduzida no momento de vida que os filhos estão, nós começamos a ter um problema, né? Então, convidaria os pais primeiro a essa reflexão. Será que a maneira como nós queremos ajudar os nossos filhos a ter um bom início de vida conjugal não é uma maneira que nós entendemos que seja bom, mas nós nunca perguntamos, né? Então é importante, uma simples pergunta: como é que vocês querem que eu ajude agora, né? Às vezes os filhos vão dizer: olha, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você vê que as coisas estão difíceis. Olha, se nós fizermos isso, você acha que ajuda? Bom, você não está impondo, você está dando uma sugestão, e agora, uma vez que foi dado e existe a disposição, dizer sim ou não cabe a eles, né? Então a gente já começa a entender isso, né? E de novo, é um processo em que bem possível que os pais nunca foram sogro e sogra antes, também estão aprendendo, e é natural, é comum que haja uma curva de aprendizado. Pais normalmente querem um bem para os seus filhos, e o bem para os seus filhos casados agora é que eles tenham um bom casamento, amém? Isso vai glorificar a Deus. Então, ao invés de simplesmente entender que o bem para os seus filhos era como você fazia antes, quando eles eram solteiros e moravam na sua casa, agora o bem para os seus filhos é que eles construam um bom casamento. Tome muito cuidado que com a sua ajuda, que ela não seja uma interferência que venha a atrapalhar a união de um casal, porque isso não vai glorificar a Deus. Então, querer o bem para os filhos agora teve uma mudança significativa, e teve agora uma mudança significativa, mas que ainda garante uma continuidade, de que pais podem contribuir e muito para o crescimento dos seus filhos, e precisam. E os filhos precisam disso. Filhos que nunca foram casados e agora estão casados, precisam desesperadamente aprender mais sobre casamento. E via de regra, o que acontece, né? O estágio normal de vida, né? Filhos nascem, os pais são tudo, né? São os meus heróis, isso passa por toda a infância. Na adolescência e juventude, meus pais não sabem nada. Início da vida adulta, meus pais tinham razão, né? E no desenvolvimento da vida adulta, meus pais é que estavam certos, vou fazer que nem eles, né? Então, via de regra, funciona assim, tenha paciência, vai cair a ficha dos seus filhos, né? Particularmente, eu sempre, pelo menos eu entendia que eu era grato aos meus pais por tudo aquilo que eles faziam, agradecia, etc. Mas o meu senso de gratidão cresceu absurdamente depois de eu virar pai. Né? Quando nós entendemos, então, tudo que... O filme passou na minha cabeça, o que meus pais fizeram por nós, e a maneira e as memórias que eu tinha deles, eu falei assim, se eu for 10% do que meus pais foram para mim, eu acho que eu vou ser um super pai. Né? Impressionante, né? Então, as fichas vão caindo, né? Porque é como Deus desenhou a família. E aí tem muita sabedoria em Deuteronômio capítulo 6. E eu louvo a Deus, né? Tanto por sogro e sogra, como pai e mãe, que são participativos na vida dos meus filhos, né? São uma referência espiritual hoje, algo que foi pela graça de Deus, que eu sei que meus pais não experimentaram com os avós deles, pela própria dinâmica como Cristo entrou na história da nossa família, mas que hoje, na provisão de Deus, é essa formatação que a gente tem. Então, você que está nos ouvindo, e talvez você não conte com isso na sua família, pode ser que você seja o primeiro elo disso. E formar uma geração que vai transmitir Cristo Jesus, né? Formar elos que vão transmitir Cristo Jesus numa geração piedosa. Isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus, né? Então, eu diria isso a esses pais, né? De ser paciente, você vai ser sempre pai, sua autoridade agora mudou, mas a sua influência pode ser ainda maior na vida deles. Saiba se posicionar com oração, cresça em sabedoria nesse sentido, não tem um diagrama, não tem um fluxograma, se acontecer isso, faça isso, se acontecer aquilo, faça aquilo outro, mas nós temos recursos espirituais em Cristo Jesus para desenvolver sabedoria e crescer nesse relacionamento. E Deus é glorificado nisso tudo. Muito bom mesmo. Eu me identifiquei, estou na fase
Eles tinham razão. Muito bom, pastor. É bom ter essa progressão aí. Muito, 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 muito bom mesmo. Então vamos para a nossa última pergunta que tem ligação com essa quinta. Então, pegando o gancho dessa pergunta anterior, como esse problema pode ser prevenido e não remediado, digamos assim, me refiro aos pais já terem essa mentalidade antes mesmo de gerar os filhos, que eles vão então formar seu futuro lar e se preparar para isso. Como é que eles podem criar filhos então para liderarem novos lares, no caso o homem, e filhos para então serem submissos e poderem então ser auxiliadores do seu marido e etc. Assumir os papéis, digamos assim. Ok, excelente, né? A gente não desenvolve isso a parte da graça de Deus, né? Antes de tudo, é uma compreensão bem clara de que é a graça de Deus que nos capacita. Por vezes eu me vejo lutando com um nível de ansiedade que não me faz roer unhas nem nada, mas preocupações com relação ao futuro dos meus filhos, e vejo que isso é atrelado muitas vezes a uma visão equivocada que eu tenho da minha própria performance, né? Eu sou chamado sim para ser fiel como pai, mas eu preciso entender de que se meus filhos se tornarem homens de Deus, se minha filha se tornar uma mulher de Deus, é única e exclusivamente por causa da graça de Deus, e pode até ser que Deus me use e pode ser apesar de mim, né? Então, a gente precisa ter uma clareza quanto à graça de Deus que vai operar na vida dos nossos filhos, que vão ter jornadas com o Senhor, que nós não vamos poder impedir e nós não vamos poder escolher para eles. Deus já tem uma agenda do que vai ser necessário para forjar o caráter de Cristo na vida deles. Surpreendentemente, isso não anula a minha responsabilidade de ser uma influência não só positiva, mas de apontar meus filhos para a graça de Deus. Essa é a minha responsabilidade. O que cabe a mim agora é apontar constantemente meus filhos para a graça de Deus. E como que eu faço isso? Eu faço isso com uma visão clara do que é casamento. Eu não vou conseguir instruir meus filhos para um futuro lar se eu não sei o que é um lar. Então eu preciso saber o que é um lar. Eu preciso saber o que é um lar não só porque eu comunico isso para eles verbalmente, como eu também dou para eles um exemplo e os crio num contexto do que é um lar. Meus filhos precisam saber sobre os papéis do homem e os papéis da mulher, não só porque um dia eu vou lecionar para eles isso, né? Mas porque eles vão testemunhar isso. Eles vão saber e conviver num lar em que constantemente isso é afirmado e visto na minha vida junto com a minha esposa. Então é uma comunicação não só que eu vou instruí-los verbalmente, mas que constantemente eu estou exemplificando isso. E isso, obviamente, porque meu coração quer viver para o Senhor, e isso porque eu entendo de que é no contexto do lar que o caráter deles vai ser formado, né? Então, eu partiria nesse princípio, né? Nós precisamos saber da graça de Deus que transforma, nós precisamos conhecer o que é casamento, e aqui eu volto mais uma vez numa ferramenta importante que os nossos filhos precisam ganhar, não só para o casamento, mas para a vida, como que eles vão pensar as motivações do coração deles. Cristãos que estão crescendo são cristãos que estão discernindo e olhando para as motivações do seu coração. Eles não estão sendo treinados apenas para o comportamento correto, mas a razão pela qual eles fazem o que eles fazem é importante. É muito importante. Eles precisam entender por que eles fazem o que eles fazem com os irmãos dele. Eles precisam entender por que eles fazem a birra que eles fazem. Eles precisam entender por que eles estão sendo atraídos pela a menina na escola, o que ela tem de atraente, né? Eles precisam entender quais são os valores. Eles precisam ser constantemente ensinados nisso, né? E isso vai forjar o coração deles. Isso vai forjar as atrações deles para que sejam atrações sábias, né? E transformadas pela graça de Deus. E assim nós vamos começar a posicionar essas crianças para se tornarem homens e mulheres de Deus, né? Agora, há coisas, eu estou falando agora de uma forma geral, e agora existem as particularidades, né? Tanto para homens quanto para mulheres, né? Para homens, existem algumas coisas referentes ao seu papel. Ele vai aprender a ser um líder, ele precisa ser um líder. A gente tocou já nisso, né? A questão dele desenvolver uma mentalidade de servo. Então nós ficamos constantemente atentos aqui no contexto da nossa casa. Quando a minha esposa, por exemplo, na minha ausência, está para cima e para baixo trabalhando, tentando fazer com que as coisas funcionem dentro de casa, e meus 2 filhos homens
estão distraídos com coisas pertencentes somente ao interesse deles. Isso é um problema. Isso é um problema. Nós ainda não estamos vendo e enxergando iniciativa para que eles ajudem e sirvam. Isso precisa ser ensinado, não é? Então a gente conversa entre nós, como que nós podemos incentivá-los, como que nós vamos encorajá-los quando a iniciativa acontece. Pela graça de Deus nós vemos isso dando alguns passos, é isso que nós queremos encorajar, né? Nós estamos já começando a forjar neles de que existe um valor, de que servir é um valor, ok? Também nós queremos instruí-los, no caso de um rapaz, né? O que significa prestar atenção para amar pessoas. Pela graça de Deus, eles convivem com uma irmãzinha. Então, eles vão proteger essa irmãzinha. Ela já desenvolveu algumas habilidades de autodefesa por conviver com 2 meninos, né? Mas ainda assim é uma irmãzinha. Ainda assim é uma mulher. Existe um peso diferente quando um deles agride sua irmã versus quando agride um outro, né? Um menino. Os dois são pecados, os dois estão errados, mas é tratado de uma forma diferente. Existe uma inclusão no discurso do pai para o filho, que é diferente de como ele trata essa menina, não é? Existe também a habilidade dele aprender a discernir no tempo quais são as necessidades, está ligado a servir, né? Mas também de conhecer como é que ele aprende, toma iniciativa nisso tudo e lida com conflitos. A questão do desespero que existe às vezes quando passa por um problema, em particularmente um dos nossos filhos tem isso, né? Ele se desespera diante das dificuldades, né? Nós estamos apontando isso o tempo todo, né? Porque ele vai precisar aprender a resolver conflitos de uma forma distinta, né? Com relação à menina, a mesma coisa, né? Só que quando se refere ao seu papel, né? Então, a gente quer ensinar justamente, não que ela vai ser uma Amélia, né? Às vezes as pessoas tratam o papel da mulher com tanta vulgaridade, mas a Bíblia fala assim, de aprender a ser uma boa dona de casa, de ter uma mente voltada para o lar, né? De que a mulher cuida da casa, né? De que ela vai ter essa atenção para isso. Então a gente está constantemente ensinando em pequenas tarefas, lembrando verbalmente, né? Sabendo a sua... Ela toma muita iniciativa, ela é muito atirada no nosso contexto, né? Nossa filha ela é muito atirada, tem uma personalidade forte. Ela vai precisar aprender a dominar isso. Espírito manso e tranquilo. Então, constantemente nós estamos forjando isso nela. E com o tempo... uma coisa que já acontece também, né? Ela já está aprendendo de que existem coisas que são apropriadas entre eu e minha esposa. Existem coisas que são apropriadas entre eu e minha filha. É ok, como pai, eu abraçar a minha filha. É ok, como pai, eu dar um beijo na testa, na bochecha da minha filha. E é ok eu, com a minha esposa, dar um abraço diferente da minha esposa, dar um beijo diferente na minha esposa. Ela sabe já que existe algo que é apropriado no relacionamento conjugal, que não é apropriado em qualquer outro relacionamento. Por quê? Porque um dia eu quero que ela saiba se proteger do que não é apropriado que um rapaz faça com ela, que não seja o marido dela. Então isso, ela tem 5 anos, mas ela já tem noção de que existem coisas apropriadas para um relacionamento com o sexo oposto, até de demonstração de carinho. E existem coisas que não são apropriadas, que pertencem ao casamento. Então são coisas assim que nós vamos construindo juntos com os nossos filhos, e sempre tempo de ensinar com doses diferentes de detalhes, apropriado para cada estágio de vida, esperando que eles construam esse coração de homens de Deus, mulheres de Deus, e sabendo desde o início, isso eu falei para minha esposa quando nasceu nosso primeiro filho, ainda na maternidade, ainda com toda aquela correria toda, quando ela abraçou, eu brinquei com ela e falei assim, um dia vai vir uma lambisgoia e vai levá-lo de nós. Mas até lá, nós precisamos direcioná-lo para que ele seja um homem de Deus e que ele guie a lambisgoia. E que ele guie a lambisgoia para a glória de Deus. E nós vamos amá-la como filha. E assim vai ser. Mais fácil falar do que fazer, mas é isso que a palavra de Deus nos persuade a dizer, é isso que a palavra de Deus nos persuade a buscar. E assim nós queremos crescer com essa moçadinha, que está em crise sim, de confusão de gênero e papel, que está em crise sim, agora em particular os homens, de liderança, mas que não está inalcançável da graça de Deus. Há esperança. Vamos afirmar o que a palavra de Deus diz, seguir o que a palavra de Deus diz, capacitados pela graça de Deus, guiados pelo Espírito Santo e colher os frutos lá na frente,
só por causa da graça de Deus. Amém. Amém. Muito bom mesmo. Passou tão rápido que eu nem sequer vi. Graças a Deus, pastor, pela facilidade que deu ao senhor na comunicação. O senhor é a Naná, eu noto essa facilidade. Certamente Deus concedeu o dom do ensino e é muito dinâmico a forma como ensina, mas realmente tem uma riqueza de conceitos e de tantas verdades e princípios que é muito importante voltar e assistir essa live. Acho que eu vou assistir muitas vezes, até casar e casada também, para revisar esses princípios. Muito bom, pastor. Deus abençoe sua família, que possam continuar crescendo nessa graça e possam formar meninos e meninas, homens e mulheres que agradam ao Senhor, para a glória de Deus. Amém. No caso, 5 anos tem a menina e os 2 meninos têm? Um tem 11 e um tem 7. Idades assim bem, um já entrando na adolescência, né? E uma criança, 2 crianças. Muito bom. Pois que Deus abençoe, pastor. Foi maravilhosa a live, aprendi bastante. Eu imagino que quem vai assistir vai ser muito enriquecido. Eu agradeço mais uma vez ter aceitado o nosso convite e eu espero humildemente que o senhor retorne aqui em 2021 ou 2022, que Deus possa trazer ele novamente aqui para a glória de Deus. Amém. Essas são as minhas palavras finais, que Deus possa continuar abençoando. Então, quem quiser ter acesso ao livro do pastor, a Ragnos, a Livraria Família Cristã, então, Namoro e Noivado ou Perguntas e Respostas. Eu tive acesso a esses 2 livros, eu tive que ceder para um casal que estava se preparando para casar, mas eu pretendo ter novamente na minha biblioteca. Até acho que estava sem editar, alguma coisa que eu estava procurando não achava, mas hoje já consegui achar, sim. Então é isso, que Deus continue abençoando seu ministério aí na igreja Maranata, Batista Maranata em São José dos Campos, é isso? Isso. Então tá bom, pastor. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima. Deus abençoe vocês. Até logo a todos. Espero que seja uma bênção edificante para a vida de cada um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique conosco esse mês de novembro, temos muitas lives especiais. Eu espero que você então possa aparecer aqui no Unidas e aproveitar essas entrevistas. Muito boa. Novembro Azul, um entendimento bíblico do papel dado ao homem. Dado a ambos, homem e mulher, mas especialmente ao homem. Sexta-feira nós vamos ter uma live extra, seria a live com a Lídia Emily, sobre o tema o que ela deve ser se quiser casar, na visão de uma moça de 16 anos de idade. Até sexta e até semana que vem também. Semana que vem o pastor Timóteo e a irmã Martia Franklin vão estar conosco tratando o tema o que ele e o que ela deve ser se quiserem casar. O pastor Almir também vai estar conosco, com a minha Marcolina, na terça-feira. Que Deus abençoe. Até a próxima.